Meu nome é Sean Aristique e sou de Ottawa, Kansas. Pequena cidade onde todos se sentiam muito unidos. Infância bem comum, sabe? 2 pais amorosos e muito apoiadores. No ensino médio, eu era uma animadora. Muito alta, sempre na base inferior por ser alta. Então comecei a ser modelo. No meu primeiro ano do ensino médio, eu gostava de ser modelo porque não era tanto sobre mim. Tipo, olha pra mim, era realmente sobre tipo, criamos uma cena. É como animar e dar vida a algo. Era realmente uma paixão. Não fiz muitos trabalhos de modelo por estar em Kansas, e não havia um grande centro para isso lá. Fiz alguns trabalhos. Trabalhava para tornar essa minha carreira escolhida. Depois do ensino médio, fui para a faculdade no Johnson County Community College, principalmente porque se espera que você vá para a faculdade. Na verdade, eu não sabia por quê. Na verdade, não sabia o que faria. Eu só estava fazendo porque era suposto. Eu esperava dar início à minha carreira de modelo. Isso provavelmente me faria sair de Kansas City. Uma mulher na minha turma, ela trabalhava em um bar de striptease e disse: "Oi, eu sei como você pode ganhar muito dinheiro, mas você precisa estar disposto a fazer isso." E eu, sou corajosa. Naquele momento, não percebi o que era. Ela é "Bem, aqui está o bar, você precisa ir lá. Vou ver o que você acha." Então fui lá e eu vi a dança no palco e pensei: "Ah, eu sei disso. Eu consigo fazer isso, não é grande coisa." E então você sabe, você acaba se acostumando a ser aberto com o corpo e estar no palco e invisível não é grande coisa, Mas com a dança de mesa eu fiquei acho que não vou fazer isso. E então, quando entrei pela primeira vez, ela, se não fizer isso, não ganha dinheiro. Então, isso é o que fiz por 1 ano. E eu pensei, bem, vou fazer isso por enquanto, porque vai me ajudar a ganhar dinheiro. E então posso ir a esses Go-Sees e viajar. E você sabe, desenvolver minha carreira de modelo. Depois de um tempo, começou a me afetar muito. E quando você tem 19 anos e tenta namorar, tentando sair e conhecer pessoas, mas quando as pessoas descobrem o que você faz, eles só querem ver isso. Ou eles têm seus julgamentos sobre isso. Certamente os pais deles têm suas opiniões sobre isso. E simplesmente senti que este é o valor que as pessoas veem em mim. Essas pessoas simplesmente usando-me para obter o que queriam e meio que me ignorando. Então eu vou ao bar e esses empresários começam a... Eles me pediram para ir em viagens com eles. Pelo menos estou tirando proveito disso. Houve uma espécie de a racionalização que aconteceu na minha mente. Aceitei ir com o cliente para a Geórgia, Atlanta. Era um centro em ascensão na indústria de modelos. Havia muita coisa acontecendo e eu pensei, tá bom. E então, enquanto você faz suas coisas de trabalho, vou sair e ver agências e ver o que consigo arrumar. E eu fui bem claro com o homem de negócios, que eu estava totalmente em um caminho certo. Disse que só queria companhia por estar entediado. Vou apenas como amiga, não vou ultrapassar limites. Nesse momento, eu morava com meus pais, porque queria sair do bar. Estava pensando em voltar à escola, traçando meu caminho ou algo assim. E escondia tudo isso da minha outra vida. De eles, você sabe. Então, no dia de Natal, nós tínhamos nosso... Vamos ter um pequeno Natal tradicional? Sabemos que acordamos, desceram e olharam. O Papai Noel deixou os presentes debaixo da árvore. Vamos abri-los e tomamos café da manhã e depois... Meu irmão, minha mãe e meu pai saíram para ir a Chanu. Qual era essa cidade a cerca de 2 horas de distância onde minha família distante morava? Celebrar o Natal com a família reunida. E eu fiquei lá porque ia fazer essa viagem. E eu subi para dormir e descansar. Acordei atrasada da soneca. Ainda não estou pronta. Preciso ir logo. Então joguei as coisas na bolsa e... Lembro porque trouxe o que trouxe. Empacotando tudo, joguei tudo dentro. Eu salto no meu carro e corro pela cidade. E eu estava voando pela rodovia, porque atrasei um pouco. E eu pensei, cara, preciso avisar esse cara que vou chegar. Pode ser que chegue um pouco atrasada, mas eu vou estar lá, sabe? Ele não parte para o aeroporto sem mim. Então, naquela época, eu tinha os celulares com aqueles grandes telefones de bolsa que você conecta aos acendedores de cigarro. Estava no chão do lado do passageiro do meu carro. Tive que me curvar para pegá-lo e encaixar o fone. Então eu fiquei ok, bem, viajando rápido pela rodovia. Vou tirar o cinto de segurança. E preciso ultrapassar este carro. E preciso ir para o outro lado da ponte. Pelo menos faça isso antes de tentar. Então eu atravessei a ponte.
e eu estava prestes a ultrapassar o carro. E eu desabotoei o cinto. Certo, abaixei-me para pegar o telefone, e quando levantei para pegar o telefone, acho que comecei a me aproximar do carro. Então eu desviei para evitar. E do que eu consegui entender? Minhas lembranças e o testemunho de outros. Eu basicamente exagerei na correção. E o carro capotou. E então virei de cabeça para baixo e cruzei a meia-lua. E então, atravessando as outras 2 faixas de tráfego. Era nariz a cauda, e fui atirado cerca de 40 pés do carro. Eles me socorreram ao Centro Médico de Pesquisa em Kansas City. Minha família ficou no hospital, e eles ficaram acampados na sala de espera. Podiam me ver apenas 3 vezes por dia, por 2 pessoas. Tipo, você sabe, meio a 1 hora de cada vez. Eu estava na UTI, onde eles ficavam acampados, e apenas para que pudessem se revezar. Quem ficou comigo permaneceu e segurou. Mantiveram vigília o tempo todo. Isso é o que aconteceu por aqui. Mas o que lembro é muito diferente. As próximas lembranças que tenho: acordar em um ambiente muito brilhante. Câmara branca, 6 pessoas estão de pé. 3 de cada lado, muito altos. Luz muito brilhante, como um brilho. Eles simplesmente me olhavam de cima. E eles deslizaram as mãos debaixo de mim. Eles me ajudaram a sentar, e percebi que estava sentada fora do corpo. E lembro de abraçá-los e apertá-los. E sentindo-me tipo, uau. Isso é como uma verdadeira família, sabe? Sem julgamentos, não. Tudo estava bem, tudo estava certo. Apenas isto é real, o amor. Todos já ouvimos que somos limitados e insignificantes. Então isso ou aquilo, sabe? Ou não bom o suficiente ou não o suficiente em qualquer coisa. Ou não ser amável o suficiente ou qualquer coisa assim. E é uma mentira, é uma mentira. Quando me mostram coisas e me dão esse amor, que você está bem, tipo. Você não é uma pessoa ruim, não é desonesto. Você não é tudo o que te disseram ser. Não são todas essas coisas dolorosas. Eles te dizem que o seu amor é importante. E então, quando você o recebe, é como se você estivesse cheio disso. Então essa energia retorna e os enche. Então torna-se recíproco. E você simplesmente sente, alimentando-se mutuamente. Certo, quero dizer? Isso é o que a família realmente é. Lembro de olhar para o meu corpo, do canto do quarto de hospital. Eu nunca vi minha mãe. Ela estava segurando minha mão assim. Tipo, você sabe? Curvando-se, sabe? Com a cabeça baixa, lembro-me de pensar. Só sentindo o que ela sentia, pensei. Uau! O que eu fiz? Isso me fez pensar que tudo isso que chamamos de dia do juízo final talvez não se trate de ser julgado. Mas quando você vai e você percebe o dano que talvez tenha causado a alguém, nem mesmo sabendo, mas então você sente o arrependimento, porque você sente como se sente? Deixamos uma ondulação em todas as vidas aqui. Tudo está conectado. É como quando você está em um avião. Você olha pela janela à noite e você vê a cidade com todas as luzes. E como cada um de nós é uma luz, tudo está conectado. Sabe, e se uma luz se apaga? Concreta assim, esta surto de energia que apaga e pode apagar todas as luzes ao redor. E eles estavam me mostrando isso. Minha luz se apagando causa isso. Isso é uma grande responsabilidade. A última coisa que lembro bem é, sentada em círculo com esses seres, havia cerca de 12 deles. E eles discutiam se eu deveria ir ou ficar. E naquele momento, não senti que tivesse realmente voz ativa na situação. Você sabe que eles estavam meio que tipo, ok, você sabe, meio que balançando para os 2 lados. Enviamos ela de volta? Colocamos outra pessoa? Devemos simplesmente descartar tudo? O que estamos fazendo aqui? E então me lembro de ter acordada. A primeira lembrança que tenho ao acordar é abrir os olhos. Eu estava deitada, acho. Deitada de lado ou com a cabeça de lado. Lembro de ver meu amigo Patrick ali. E ele estava dormindo. E lembro-me de desejar que ele acordasse. Acorde, acorde. Acorda e ele fez. E ele foi como... Você acordou e eu não conseguia falar.
Sabe, minha boca estava cheia de metal e eu estava meio murmurando e acho que ele pensou que eu queria. Eu perguntava o que havia acontecido. Então, ele começa a me contar. Não lembro o que ele disse. O que lembro é o sentimento. E eu lembro. Foi como sentir o amor incondicional. Aquele tecido de tudo, que também está aqui. É como uma potencialidade gestante. Simplesmente parece acolhedor e nutritivo. Apenas este tecido que é tudo. Isso está por trás de tudo. E é amor, está tudo bem, é quente e está aqui. É que estamos tão envolvidos em nossas mentes e em nossas histórias, não o vemos. É a realidade. E olhei para ele e também pude ver isso nele. E você pode ver isso nas pessoas. É nos olhos. Você olha nos olhos e vê. É essa luz que sai. Ele simplesmente brilha para frente. E você pode realmente ver a verdade de que eles também são. São seres de luz? Essa é a essência de cada um de nós. Sabe, na verdade, aquele amor que não é sobre eu ser um ser ou algo assim. É que você é a essência de luz e amor. E de aceitação. É apenas a mente que nos faz acreditar o contrário. E faz todas essas loucuras que fazemos neste planeta. Um ao outro e ao planeta mesmo. Mas a realidade é aquele tecido de amor que nos mantém aqui. Sair de um coma não é como nos filmes. Foi muito difícil voltar ao corpo. Tenho uma consciência aguda de tentar entrar no corpo e apenas tentando mover as pernas, tentando e não conseguindo. Eles haviam dito aos meus pais no início: não esperem que eu possa viver sozinha novamente. Não esperam que eu volte à escola. Provavelmente seria mentalmente deficiente e eu sempre precisaria de ajuda. E que talvez nem sequer aprenda a andar novamente. Eu estava determinada. As coisas da reabilitação começaram a voltar rapidamente. Como me alimentar, como me mover. Como você sabe, ler tudo aquilo começou a voltar rápido. Disseram de 4 a 6 meses. Saí do hospital em 4 semanas. Quando comecei a sair, acho que foi realmente para o meu pai. A primeira pessoa que tentei conversar. Aquele círculo de seres que vi. E eu expliquei o melhor que pude. E você sabe, ainda limitada em minhas habilidades de expressão, mas ele sendo o engenheiro, pessoa racional que ele é amorosamente. Ele disse, sabe? Acho que tinha algo na TV naquele momento. Provavelmente era uma cena de tribunal. E provavelmente você levou isso para os seus sonhos. E para mim, essa sugestão de alguém em quem confio muito. Foi chocante, pois minha experiência fora tão real. Essa experiência do outro lado é tão vibrante. Você sente profundamente dentro de si. Pensar que apenas uma imaginação que criei. Sabe, simplesmente pareceu tão errado que eu simplesmente desliguei de tudo. Naquele momento, não queria falar sobre isso. Eu não queria que ninguém contestasse. E dizer que o que eu vivenciei não era verdade. Eu simplesmente aguardar em torno dessa lembrança, que eu tinha lá e não falei. E percebi que as pessoas podiam aceitar minha recuperação milagrosa, fato de que não deveria estar aqui, o fato de que não deveria poder funcionar. Como um ser humano normal, eles podem aceitar o milagre e a cura física terminou. Eles não podiam aceitar a parte então eu simplesmente não falei sobre isso. Lembro de ter visto grama pela primeira vez. E foi simplesmente lindo. Era simplesmente como esta vibração que surge da terra. Tudo isso há vida nele. É tão brilhante e bonito. E ao mesmo tempo, eu tentava voltar a este mundo. E tentando entender, ok, claro que não fiz algo certo na última vez. Então, o que fazemos para funcionar aqui? Então, eu realmente dei uma virada de 180 graus. Comecei a me vestir de maneira muito primorosa. Sabe? Mas minhas camisas subiram até o pescoço. Até o pescoço não podia dizer palavrões. Quero dizer, e simplesmente me tornei muito quase como um puritano em meus comportamentos. Uma coisa que sabia quando saí do coma era que uma coisa em que eu tinha certeza. Eu estava aqui para ajudar as pessoas a curarem-se, encontrar o caminho de casa. E isso é o que eu queria mais do que qualquer coisa. Queria que as pessoas soubessem o que sei agora, que é tudo amor e que eles também são amados. E que eles não são todos.
Todas essas coisas foram rotuladas como eles não são. Todas essas condições impostas, que há muito mais do que isso neles e que eles não são submetidos a algo. Força que os vai punir. Eles são seres belos de luz e amor e que são participantes nesta criação. Meu primeiro emprego foi em uma casa de panquecas. Sabe, nos fins de semana, apenas tentar. Fazer dinheiro suficiente para ajudar no financiamento da faculdade. Durante a semana e então, mudei para Kansas City e consegui um emprego na Plaza. Que é isso, Trabalhei em um restaurante de alta gastronomia na área de jantar. E tinha tudo o que se supõe que se queira. Tinha um namorado incrível na época. Eu tinha você sabe, um emprego que eu era realmente bem-sucedida. E eu era uma anfitriã. Promovi-me para gerente assistente deste restaurante. E eu, sabe? Tinha um carro, deveria estar feliz, né? Sinto-me infeliz. Fiquei muito triste com o modo como as pessoas se tratam. Aqui ninguém entende. Eles não entendem que é sobre amor, porque eles não conseguem ver. E eu quero dizer, quem pensou que a guerra seria uma boa ideia? Isso é a coisa mais ridícula que já vi. E eu chorava por horas. Não é só a guerra que é um extremo. Pessoas têm essa desumanização, agressividade constante com outras pessoas. Isso me deixou muito deprimida. E você sabe, eu estou dirigindo. Estou pensando em atropelar o Pilar com o carro. Sei que dirigir é uma ótima maneira de terminar isso. Eu só precisava fazer melhor. Sabe, eu pensei, não consigo pensar nisso, quer dizer. Minha família, meus pais. Todas essas pessoas que me ajudaram a superar. Não posso fazer isso com eles, quer dizer. Havia muitas pessoas que colocaram sua energia em minha sobrevivência. Não poderia trair isso. Então comecei a manter um diário, como forma de lidar com tudo isso. Porque não sentia que tinha ninguém para conversar. Não conseguia conversar sobre isso com meus pais. Ao escrever no diário, eu simplesmente mergulho em uma escrita automática. Apenas escrevendo qualquer fluxo de consciência, tudo simplesmente flui. Sai tudo, você simplesmente expulsa tudo. E eu comecei a fazer essas perguntas. Então percebi que algo começou a responder. E foi aí que comecei a escrever assim, comunicando-me com o conselho que encontrei. Do outro lado, mas deste lado. Isso se tornou meu maior apoiador, na minha confiança e meus ajudantes, e a forma como superei esse período de depressão. Grande parte da minha jornada. Não foi apenas o que aprendi na EQM. Essa foi a espécie de reavivamento. Lembrando por que estou aqui. Há muito mais em estar aqui. E começando a agir a partir desse lugar. Mas então, todo o meu caminho a partir daquele momento foi como acho esse lugar? Como sei onde está esse amor? Você sabe como viver na França. Eu desenvolvi essa técnica. Eu saía à noite e vagar pelas ruas da França, que não são quadriculados como em Kansas. Sabe, eu me perco muito. Então eu percebi que, se seguir o lugar que te faz sentir mais expansivo, o mais brilhante, não a luz. Como a luz, mas a mais brilhante. O lugar mais aberto em você. Aquele que te expande, eu sempre encontro o caminho de volta para casa. E isso se tornou uma grande lição, sim. É assim que você o encontra. Você precisa perceber o que o abre. O que te expande te atrai a isso. O que te atrai, pois é a verdade para você. O que abrir o seu coração é bom. Você sabe, qualquer coisa que te faça expandir e se mover para a plenitude. Na expansão de tudo bem, tudo está bem. Algo que realmente veio de mim. Dessa experiência toda, uma consciência aguda do eu. Isso transcende mente e corpo. Isso significa, isso está aqui com este pequeno corpo e mente, mas isso existe além disso. A vida é um breve piscar de olhos. Pequeno lampejo na extensão do que realmente é a realidade. E se eu conseguir sair dessa? E fazer o que vim fazer? Para fazer e tentar causar o maior impacto possível. Acordar o maior número de pessoas possível. Ajude-os a lembrar o quão poderosos são. E eles são belos, amáveis e amorosos. Então serei feliz. É fácil esquecer aqui. Mas esse é o maior desafio. Apenas lembrar que somos esse amor. E que somos essa luz.